O reflexo no espelho antigo da sala de jantar, emoldurado por uma moldura de madeira escura e desgastada pelo tempo, não era o que Lu esperava ver aos 55 anos. As linhas finas ao redor dos olhos contavam uma história de sorrisos contidos e lágrimas silenciosas. Uma história escrita em tons suaves, quase imperceptíveis, mas que no conjunto revelavam a passagem de uma vida inteira. Mas hoje algo era diferente. O olhar, antes opaco e perdido, brilhava com uma nova clareza, uma resiliência recém-descoberta. A imagem refletida não era mais a da mulher que se anulava para agradar, mas a de uma sobrevivente, forte e decidida a construir uma nova primavera, mesmo que as geadas do passado ainda deixassem suas marcas. Itu, cidade pequena do interior de São Paulo, guardava as lembranças de uma infância paradoxal. A casa de paredes grossas e janelas altas, herdada da avó, era um refúgio acolhedor, mas permeada por um silêncio pesado, quebrado apenas pelos ruídos da antiga máquina de costura Singer. Um objeto que simbolizava a labuta incansável de sua mãe. O pai, homem de mãos calejadas e sorriso fácil, era um porto seguro, um abraço constante que a protegia das intempéries do mundo. Seu amor era incondicional, um afeto que transbordava em gestos simples, em olhares carinhosos, em contos de fadas contados antes de dormir. Mas a mãe era uma figura enigmática, uma mulher elegante e reservada, cujo sorriso era raro como uma flor que floresce apenas em ocasiões especiais. Envolta em um véu de melancolia, ela se refugiava em seus bordados, em seus livros, em um universo particular que excluía a pequena Lu. O afeto demonstrado era parco, e os momentos de ternura eram tão fugazes quanto os raios de sol que espreitavam entre as nuvens num dia chuvoso. A frieza que emanava dela era um mistério que Lu tentaria decifrar por toda a vida. Era como se um muro invisível separasse a filha da mãe, um abismo que Lu nunca conseguiu preencher. A chegada de Caio, seu irmão 5 anos mais novo, deslocou ainda mais Lu do centro da atenção familiar. A atenção se voltou para o bebê chorão, para suas necessidades, para sua fragilidade. Lu, a filha mais velha, aprendeu a se tornar invisível, a se contentar com migalhas de carinho, a se anular para agradar. A pequena Lu, observadora silenciosa, aprendeu a ler as entrelinhas, a decifrar os sinais subtis de aprovação ou desagrado. Ela se tornou uma mestre na arte da dissimulação, aprendendo a adaptar-se às expectativas dos adultos, a esconder suas próprias necessidades e desejos. A semente do medo do abandono, plantada em seu coração ainda infantil, começou a brotar, silenciosa e inexorável. A avó, com suas mãos enrugadas e histórias de vida contadas em sussurros, era a única que parecia enxergar além da superfície, que percebia a tristeza silenciosa nos olhos da neta. Ela a envolvia em abraços quentes, a ninava com contos de fadas, a ensinava a bordar, transmitindo-lhe um legado de resiliência e força feminina. Mas mesmo o amor da avó não era suficiente para preencher o vazio deixado pela distante figura materna. A semente do medo já estava plantada, e suas raízes se estendiam profundamente, moldando a personalidade e os relacionamentos futuros de Lu. A adolescência chegou como um turbilhão de hormônios, inseguranças e a busca incessante por um amor que preenchesse o vazio deixado pela infância. Lu, ainda buscando a aprovação da mãe, se esforçava para ser perfeita, excelindo nos estudos, se dedicando às atividades extracurriculares e cultivando uma imagem impecável. A beleza, porém, era uma máscara que escondia a fragilidade interior, o medo constante de não ser amada. A imagem da mãe distante, fria e emocionalmente indisponível se tornava um padrão a ser repetido, um fantasma a ser exorcizado. Os primeiros namoros foram marcados por uma necessidade desesperada de validação, uma busca frenética por um amor que a completasse, que a tornasse digna do afeto que lhe faltara na infância. Eram relacionamentos intensos, passionais, mas sempre com um fundo de insegurança e dependência. Lu se doava completamente, anulando seus próprios desejos e necessidades em prol do outro, na esperança de receber em troca o amor incondicional que tanto almejava. Mas o amor, na maioria das vezes, era condicionado, dependente de sua capacidade de agradar, de se moldar às expectativas do parceiro. O pai, apesar do amor incondicional, exercia um controle sutil, mas constante sobre a vida de Lu. Seu afeto, embora genuíno, era permeado por um ciúme possessivo que limitava sua liberdade e autonomia. A preocupação excessiva se manifestava em horários rígidos para voltar para casa, proibições veladas e um olhar vigilante que a acompanhava em todos os seus passos.
Apesar do amor imenso que sentia pelo pai, Lu percebia a incoerência, a contradição entre o afeto demonstrado e a restrição da sua independência. A culpa, mais uma vez, recaía sobre seus ombros. Era ela quem provocava esse comportamento. Era ela quem não correspondia ao amor do pai da maneira como ele esperava. A pressão social se somava à carga emocional familiar. A cidade pequena, com seus olhares curiosos e seus julgamentos implícitos, aumentava a sensação de estar sob um microscópio, exposta a uma avaliação constante. Lu se esforçava para atender às expectativas, para se encaixar no molde da boa moça, escondendo suas inseguranças e medos sob uma máscara de perfeição. A busca pela aprovação externa se tornava uma corrida exaustiva, uma luta incessante contra o inimigo invisível que a mantinha presa a um ciclo vicioso de dependência emocional. O amor, então, tornava-se um refúgio, uma âncora em um mar tempestuoso, mesmo que esse amor estivesse contaminado pela insegurança e pela dependência. A semente do medo, plantada na infância, brotava em cada relacionamento, moldando sua personalidade e definindo seus padrões de comportamento. Ela ansiava por um amor incondicional, um amor que a libertasse das correntes da insegurança, mas ainda não sabia como encontrá-lo. O encontro com Ricardo aconteceu em uma festa de aniversário, em uma noite de verão em Itu. Ele era alto, de olhos azuis penetrantes e um sorriso encantador que a fez sentir, pela primeira vez, verdadeiramente vista. Ele falava com paixão sobre seus projetos, seus sonhos, seus medos, e Lu se sentiu imediatamente conectada, compreendida. Era diferente dos outros rapazes que havia conhecido, mais maduro, mais sensível, mais atencioso. Ele a escutava, realmente escutava, sem julgamentos, sem pressões. Naquele momento, a gaiola invisível que a aprisionava parecia se abrir, oferecendo um vislumbre de liberdade. O namoro foi um turbilhão de emoções, um romance intenso e apaixonado que preenchia o vazio que acompanhava desde a infância. Ricardo a presenteava com flores, a levava para jantares românticos, a fazia sentir-se especial, única. Ele a admirava, a apoiava em seus sonhos e a incentivava a perseguir seus objetivos. Era tudo o que ela sempre quis, o amor incondicional que tanto ansiava. Ou assim parecia, pelo menos no início. O casamento, celebrado em uma pequena igreja de pedra, sob um céu azul e límpido, foi o ápice da felicidade. O vestido branco, o véu longo e delicado, as lágrimas de alegria dos pais e amigos, tudo contribuiu para criar a ilusão de um conto de fadas. A gravidez, inesperada, mas desejada, intensificou ainda mais os sentimentos de amor e união. A chegada de Sofia, a primogênita, foi um momento mágico, um instante de pura felicidade que selava a união do casal. Mas a felicidade, como uma chama frágil, precisava ser alimentada constantemente. E a rotina, com suas responsabilidades e suas exigências, começou a minar a relação. A vida conjugal se tornou uma sucessão de tarefas, de responsabilidades compartilhadas, mas também de silêncios constrangedores, de olhares evasivos e de pequenas desavenças que, com o tempo, se acumularam como pedras no caminho. Ricardo, apesar do amor que professava, tinha um ciúme possessivo que sufocava Lu. Ele não a proibia de sair, mas controlava seus horários, questionava suas amizades, limitava suas atividades sociais. A preocupação se transformava em vigilância, o afeto em opressão. Lu, acostumada aos padrões de controle impostos pelo pai, não percebeu de imediato a gravidade da situação. Ela atribuía o comportamento de Ricardo à sua insegurança, à sua necessidade de proteção e buscava justificativas para o seu comportamento possessivo. O nascimento de Lucas, o segundo filho, intensificou a pressão. A rotina exaustiva de trabalho, casa e cuidados com as crianças deixou pouco espaço para o romance, para a cumplicidade, para o diálogo. A comunicação entre o casal se tornou rarefeita, os momentos de intimidade cada vez mais escassos. Lu, exausta, se dedicava integralmente aos filhos, negligenciando suas próprias necessidades e seus desejos. Ela se anulava, se sacrificava, na esperança de manter a harmonia familiar, sem perceber que estava aprisionando-se numa gaiola dourada, onde a felicidade era uma ilusão, uma miragem no deserto. A gaiola era feita de amor, mas também de medo, de culpa, de dependência. E Lu, sem perceber, estava cada vez mais presa. A vida seguiu seu curso, monótona e previsível, como um rio que corre em direção ao mar sem encontrar obstáculos. Os anos se passaram numa névoa de deveres e responsabilidades, de manhãs agitadas e noites exaustas. Lu se dedicava integralmente aos filhos, trabalhava em meio período para complementar a renda familiar,
cuidava da casa, preparava as refeições e ainda encontrava tempo para ajudar Ricardo em seus projetos profissionais. Ela se esvaía, se diluía em uma rotina que a consumia, sem tempo para si, sem espaço para seus sonhos, sem voz própria. A aparente harmonia familiar era uma máscara que escondia uma profunda insatisfação. A comunicação entre Lu e Ricardo se tornou superficial, limitada a assuntos práticos e cotidianos. Os momentos de intimidade eram raros e o afeto cada vez mais escasso. Ricardo, envolvido em seus projetos profissionais, se tornava cada vez mais distante, mais ausente. Lu, habituada à carência afetiva da infância, interpretava o comportamento do marido como um reflexo de suas próprias falhas, de sua incapacidade de agradá-lo, de corresponder às suas expectativas. A culpa, mais uma vez, era sua. Ela se sentia responsável pela frieza do marido, pela falta de comunicação, pelo esgotamento do relacionamento. Se ela fosse mais dedicada, mais atenciosa, mais compreensiva, talvez as coisas fossem diferentes. A voz da sua mãe, fria e distante, ecoava em seus pensamentos, reforçando a sensação de inadequação, de fracasso. A fissura na parede, inicialmente imperceptível, começou a se alargar, a se tornar visível. O e-mail no celular de Ricardo, uma conversa interrompida abruptamente, um sorriso forçado em momentos de intimidade, eram sinais sutis, mas inequívocos, de que algo estava errado. Lu, no entanto, se recusava a enxergar a realidade, a admitir a verdade. Ela preferia se refugiar na negação, na esperança de que tudo aquilo fosse apenas uma fase, um momento de crise que logo passaria. A verdade, porém, era implacável. Um dia, enquanto Ricardo estava no trabalho, Lu encontrou uma mensagem no seu celular. Uma mensagem que não era destinada a ela. Era uma declaração de amor, uma confissão de um relacionamento extraconjugal. A mensagem foi como um soco no estômago. Um golpe que a jogou no chão, que a deixou sem ar, sem forças para reagir. A fissura na parede se transformou em uma rachadura profunda, que atingiu a base da estrutura, ameaçando desmoronar tudo o que ela havia construído durante anos. A gaiola dourada, por fim, estava desabando. A realidade, crua e implacável, a atingiu em cheio. O medo do abandono, a semente plantada na infância, brotou com força, ameaçando engolir tudo em seu caminho. O choque inicial deu lugar a uma estranha sensação de alívio. A descoberta da traição, longe de ser um golpe devastador, funcionou como um catalisador, um gatilho que desencadeou um processo de libertação. As lágrimas não vieram imediatamente. Não houve o desespero convulsivo que ela esperava sentir. Em vez disso, uma estranha calma a envolveu, uma sensação de serenidade que a surpreendeu. A culpa, a responsabilidade que ela sempre carregara sobre os ombros, finalmente se dissipou. Como a névoa matinal que se dissipa com os primeiros raios de sol, Lu percebeu com uma clareza assustadora que a culpa não era dela. O fracasso do casamento não era resultado de suas falhas, de sua incapacidade de agradar, de sua submissão. A responsabilidade era compartilhada e a traição de Ricardo era apenas a consequência de um problema muito maior. Um problema que se arrastava há anos, silenciosamente corroendo os pilares da relação. A separação, inicialmente temida, se tornou um ato de libertação. Não houve grandes conflitos, nem discussões acaloradas. Ricardo, visivelmente abalado, assumiu a responsabilidade por seus atos, e ambos concordaram que o relacionamento havia chegado ao fim. Não houve rancor, apenas uma compreensão tácita de que a vida precisava seguir seu curso, que era preciso seguir em frente. O apoio da filha Sofia foi fundamental nesse momento de transição. Sofia, uma jovem independente e segura de si, compreendeu a dor da mãe, mas também reconheceu a necessidade de mudança, o desejo de reconstrução. Ela se tornou a âncora de Lu, o porto seguro em meio à tempestade. Juntas, mãe e filha enfrentaram os desafios da separação, reconstruindo suas vidas, redefinindo seus laços e buscando um futuro mais promissor. A terapia, inicialmente uma ideia hesitante, se tornou um espaço seguro, onde Lu pôde processar as feridas do passado, desenterrar as raízes de suas inseguranças e construir uma nova narrativa para sua vida. A psicóloga, com paciência e sensibilidade, a ajudou a entender os padrões repetitivos de sua vida, a quebrar o ciclo de carência e dependência, a construir relações saudáveis baseadas no respeito e na reciprocidade. Lu descobriu que a necessidade de agradar e ser aprovada eram mecanismos de defesa contra a dor da rejeição, uma forma de compensar a carência afetiva da infância. Ela aprendeu a se valorizar, a reconhecer seus próprios desejos e necessidades, a se amar incondicionalmente
sem a necessidade de validação externa. A jornada terapêutica foi longa e árdua, mas extremamente libertadora. Lu se libertou das amarras do passado, das expectativas alheias, das crenças limitantes que a aprisionavam. Ela finalmente encontrou sua voz, sua identidade, sua força. A liberdade recém-descoberta era assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Lu se sentia como uma ave que, após anos em uma gaiola dourada, de repente abria as asas para voar. O medo ainda existia. A insegurança persistia, mas agora havia algo diferente, uma força interior, uma convicção inabalável de que era possível construir uma nova vida, um futuro diferente. A mudança de cidade foi um ato simbólico. Um corte com o passado, uma forma de deixar para trás as lembranças dolorosas, os fantasmas que a assombravam. São Paulo, com sua energia vibrante e suas infinitas possibilidades, representava um novo começo, uma oportunidade de reinventar-se, de criar uma nova identidade. O trabalho, inicialmente temporário, se tornou uma fonte de realização pessoal. Lu descobriu uma aptidão para o design de interiores, transformando espaços vazios em ambientes acolhedores e funcionais. A criatividade, adormecida por anos, floresceu com intensidade, e cada projeto se tornou uma forma de expressão, uma maneira de dar forma aos seus sonhos e às suas aspirações. As amizades antes superficiais e limitadas se aprofundaram, se fortaleceram. Lu encontrou mulheres com histórias semelhantes, mulheres que compartilhavam suas experiências, seus medos, suas esperanças. Elas se tornaram uma rede de apoio, um refúgio em momentos de fragilidade. A solidão, outrora uma companheira constante, foi substituída por uma sensação de pertencimento, de acolhimento. O amor, outrora uma fonte de sofrimento, se tornou uma experiência mais plena, mais autêntica. Lu aprendeu a amar a si mesma, a se valorizar, a reconhecer seu próprio valor. O amor romântico, antes idealizado e romantizado, se tornou algo mais real, mais tangível. E quando ele chegou, foi como uma brisa suave que acariciava a alma, o encontro inesperado, mas profundamente significativo. A nova primavera de Lu não foi um processo linear, sem obstáculos ou dificuldades. Houve momentos de dúvida, de incerteza, de medo, mas a força interior, a resiliência construída ao longo dos anos, a ajudaram a superar os desafios, a seguir em frente, a construir um futuro baseado na liberdade, na autoestima e no amor próprio. 5 anos se passaram desde a separação. 5 anos de transformação, de crescimento, de autodescoberta. Lu observava seu reflexo no espelho, não mais com a tristeza e a resignação de antes, mas com um sorriso sereno e confiante. As marcas do tempo ainda estavam lá, as linhas finas ao redor dos olhos, os fios grisalhos nos cabelos, mas agora esses sinais carregavam uma nova conotação. A história de uma jornada árdua, mas vitoriosa. A mulher que se refletia no espelho era forte, independente, realizada. Sua vida em São Paulo era um retrato de sua nova realidade. Um apartamento aconchegante, decorado com seu toque pessoal, um trabalho que a realizava profissionalmente e, principalmente, um amor que a preenchia emocionalmente. Fernando, seu companheiro, era o oposto de Ricardo. Um homem sensível, compreensivo, que a admirava e a apoiava em todas as suas decisões. Ele não a completava, mas a complementava, respeitando seus espaços e sua individualidade. Era uma parceria baseada no respeito mútuo, na admiração e na cumplicidade. Um amor tranquilo, sem as turbulências e as inseguranças do passado. Sofia, agora uma jovem adulta, cursava a faculdade e construía sua própria vida, independente e segura de si. A relação mãe e filha era mais próxima, mais madura, baseada em cumplicidade e respeito. Lu se orgulhava imensamente da filha, de sua força e de sua determinação. O elo que as unia era ainda mais forte, forjado no fogo da adversidade e solidificado pela superação. O trabalho no ramo de design de interiores era um sucesso. Lu havia criado a sua própria empresa, com uma equipe dedicada e talentosa. Seus projetos eram reconhecidos por sua originalidade e por sua capacidade de transformar ambientes, de criar espaços que refletiam a personalidade e os sonhos de seus clientes. O sucesso profissional a trazia uma sensação de realização, de independência financeira e de reconhecimento. A cidade de Itu, que antes representava a prisão e as amarras do passado, agora era visitada com frequência, mas com uma perspectiva diferente. Lu observava a casa de sua infância com outros olhos, compreendendo a complexidade das relações familiares, perdoando as falhas e reconhecendo o amor, mesmo que mal expresso, que havia recebido.
As memórias, outrora dolorosas, agora eram vistas como aprendizados, como etapas essenciais de sua jornada de transformação. A colheita era abundante. A nova primavera que Lu havia plantado com tanto carinho e dedicação havia florescido, exuberante e vibrante. Era uma vida construída com base na resiliência, na autoestima e na busca incansável pela felicidade. Uma vida plena, autêntica e, acima de tudo, sua. O tempo, como um rio caudaloso, continuava a fluir, levando consigo as lembranças, suavizando as dores, acentuando as alegrias. Lu, agora com 60 anos, sentia-se plena e em paz. O passado, embora presente em sua memória, não mais a aprisionava. Ele era uma parte de sua história, uma lição aprendida, um trampolim para o futuro. Sua empresa de design de interiores continuava a prosperar, mas Lu já havia começado a planejar a transição. Ela sonhava em passar o bastão para sua equipe, jovens talentosos que haviam se tornado como uma segunda família. A ideia de se aposentar não a assustava, mas a entusiasmava. Era hora de colher os frutos do seu trabalho árduo e dedicar-se a novas paixões. Fernando, seu companheiro de vida, era seu porto seguro, seu confidente, seu maior admirador. A relação deles amadurecera com o tempo, tornando-se um laço profundo e inabalável. Compartilhavam os prazeres da vida simples, longas caminhadas pela natureza, jantares aconchegantes em casa, momentos de silêncio e cumplicidade. Sofia, agora uma profissional de sucesso, havia formado sua própria família. Lu era uma avó dedicada, presente e amorosa. Os momentos com os netos eram uma fonte inesgotável de alegria, um rejuvenescimento constante. Ela via neles a esperança de um futuro melhor. A continuação de sua própria história de superação, a casa em São Paulo, que testemunhara sua reconstrução, se tornara um espaço repleto de memórias felizes, de sorrisos e de abraços. Era um lugar onde a tranquilidade reinava, onde o passado era lembrado com serenidade e o futuro era encarado com otimismo. O legado de Lu não se resumia apenas ao sucesso profissional ou à sua família estruturada. Ele estava na força de seu exemplo, na capacidade de superação, na mensagem de esperança que ela transmitia a todos que a conheciam. Sua história, marcada pela resiliência, pela busca incansável da felicidade e pela reconstrução de si mesma, inspirava outras mulheres a trilhar seus próprios caminhos, a romper suas próprias gaiolas, a encontrar suas próprias primaveras. E isso, para Lu, era a maior das recompensas. A verdadeira colheita de uma vida bem vivida. O sol da tarde banhava a varanda da casa em Itu. A mesma casa de paredes grossas e janelas altas, onde a infância de Lu havia se desenrolado. Mas agora, a atmosfera era diferente. O silêncio que outrora a oprimia era substituído por uma paz serena. Um silêncio carregado de lembranças, de histórias contadas e de lições aprendidas. Lu estava de volta a Itu, não como a menina medrosa e insegura de outrora, mas como uma mulher forte, segura de si, em paz com seu passado e confiante em seu futuro. A casa, reformada e modernizada, mantinha o charme antigo, mas agora respirava uma nova energia, um novo propósito. A antiga máquina de costura simples, cuidadosamente restaurada, ocupava um lugar de destaque na sala de jantar. Não como um símbolo de opressão, mas como um testemunho da jornada de Lu, uma lembrança tangível de sua resiliência e de sua força. Fernando estava ao seu lado, apreciando a vista panorâmica da cidade. A relação deles havia se tornado ainda mais profunda com o passar dos anos. Um laço inquebrantável forjado no respeito mútuo e na cumplicidade. Eles sabiam que a vida não era uma linha reta, mas um caminho sinuoso, cheio de altos e baixos, de momentos de alegria e de momentos de tristeza. E juntos, eles haviam aprendido a navegar por essas águas turbulentas, a enfrentar os desafios com coragem e a celebrar as conquistas com gratidão. Sofia e seus filhos vinham visitá-los com frequência. A família, reunida na casa de Tu, era um retrato vivo da jornada de Lu, uma demonstração palpável do amor, da união e da superação. As crianças, cheias de energia e vitalidade, corriam pelo jardim, enchendo o ambiente com suas gargalhadas e brincadeiras. Eram a personificação do futuro, a promessa de uma nova geração, livre das sombras do passado. Lu observava tudo com um sorriso sereno, o olhar tranquilo e cheio de gratidão. Sua história havia chegado ao fim, mas seu legado continuava, perpetuado em seus filhos, em seus netos, em todas as mulheres que encontraram inspiração em sua trajetória. A semente do medo havia sido plantada em solo fértil, gerando uma colheita abundante de força, resiliência e amor. E nesse pôr do sol em Itu,
Lu sabia que sua primavera havia florescido plenamente. Se você gostou da história, inscreva-se no canal e compartilhe sua história. Gratidão.